Algo se movia paralelamente a eles. Um cheiro horrível de carniça. Ele estava sendo atacado. Cravou na lateral do corpo da criatura o seu punhal que sempre trazia consigo. O lobisomem recuou e... Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural, o canal de histórias sobrenaturais no YouTube. Contamos com sua ajuda para que o canal possa crescer. Por favor, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Obrigada! Me chamo Lúcia, tenho atualmente 64 anos de idade e venho lhes contar uma história que meu pai, Paulo Simão, sempre nos contava. Algo que viveu quando morava no povoado chamado Carnudo, lá pelos anos de 1950. Para quem nunca ouviu falar, esse povoado fica no sertão de Alagoas. Infelizmente, meu pai faleceu no ano de 2004, mas sempre nos recordamos das histórias sobre os acontecimentos que ele viveu. Esse que relatarei aconteceu quando eu ainda não havia nascido. Dos 6 filhos que teve, somente minha irmã mais velha, Josefa, era nascida e tinha apenas 2 aninhos. Estavam meu pai, minha mãe Amélia e Josefa retornando da casa de meu avô, que ficava a uma certa distância de casa, em torno de uns 30 minutos de caminhada. Estavam a pé. Naquela época, a região era basicamente só mato. Existiam poucas casas por lá e eram um pouco distantes umas das outras. Haviam saído da casa do meu avô, já era noite. Eram acostumados a fazer aquele trajeto. Nunca haviam se deparado com nenhum perigo por ali antes. Papai conversava com mamãe e levava Josefa empoleirada em seus ombros. Caminhavam pelas veredas no meio do mato. Não haviam estradas. De repente, começaram a ouvir um farfalhar de folhas e viram que algo se movia paralelamente a eles, por dentro do mato. Papai fixou o máximo a visão, mas já estava escuro e não conseguia enxergar direito o que era. Entretanto, conseguiu ver por cima do mato algo como orelhas grandes e pontudas. Nessa hora, ele devagar, evitando alarde, pegou minha irmã, tirando-a dos ombros e entregou para a mamãe, e disse para que ela andasse o mais rápido possível para casa. Enquanto, ele iria observar aquilo e ver se continuaria o seguindo. Desviou um pouco o caminho e ficou mais rente possível ao mato para manter nele a atenção daquilo que estava ali. O que fosse, continuou a andar no mesmo ritmo de papai, que estava chegando perto de casa e já conseguia ouvir os latidos de seu cachorro, que reagiu à chegada de mamãe e Josefa. Assim que foi chegando à clareira do terreno de casa, percebeu que os latidos do cachorro aumentavam e viravam rosnados. O cachorro havia percebido a presença estranha. Passando por uma parte mais rala do mato, ele conseguiu visualizar o que o seguia. Tinha o corpo todo coberto de pelos negros, andava sobre 2 patas, parecia uma mistura de homem com cachorro. Sentiu por uma brisa que passou um cheiro horrível de carniça. Meu pai continuou andando calmamente, apesar do medo que sentia. Todavia, acreditava que se corresse, o lobisomem correria atrás dele, e com certeza seria mais rápido. Por um lapso, nesse dia, não estava com sua arma, apenas com uma peixeira, mas não tinha certeza se seria o suficiente para se defender daquilo. Já avistava sua casa, vendo que mamãe o esperava na soleira da porta. O cachorro avançava para o mato e, aproveitando isso, papai correu pelo quintal, chegando logo dentro de casa e trancando as portas. Pegou sua arma e ficou de prontidão. Porém, após uns 5 minutos que o cachorro ficou latindo, percebeu que ele se acalmara. Abriu a porta e olhou para todos os lados. Entretanto, não havia mais sinais do lobisomem. De qualquer forma, passaram a noite muito atentos a qualquer ruído, mas nada aconteceu naquela noite. Passados uns dias, começaram a ouvir relatos de mais pessoas que haviam avistado o lobisomem, de cachorros que apareceram feridos e galinhas mortas nos terreiros. Meu pai voltou à casa de meu avô e este lhe contou o que havia vivenciado na noite anterior. Estava sentado no batente da porta, fumando um cigarro de fumo de corda, e percebeu que algo estava espreitando pelo mato à sua frente, bem próximo aos balaios que ele mantinha entre o limite do mato e o terreiro da casa. Ele, achando que era algum animal, se aproximou para verificar. Ao chegar junto aos balaios, ele os chutou
para espantar o que fosse. Todavia, o bicho se ergueu em 2 patas e ele viu que se tratava de um lobisomem. Nessa hora, os cachorros que ele tinha, que já estavam latindo antes dele chegar até os balaios, correram e avançaram sobre o lobisomem, que recuou correndo mato adentro. Passado o susto inicial, vovô voltou para sua casa, pegou sua arma e deu várias voltas pelo quintal para ver se avistava a criatura, mas nem sinal. Nesse dia, ele estava sozinho em casa. Ouvindo tudo aquilo, papai teve certeza que um lobisomem estava pela região. Uma semana, mais ou menos, após aquele primeiro encontro, o lobisomem resolveu voltar à casa de meu pai. Tudo aconteceu pouco após o anoitecer. Todavia, nessa noite, um tio de minha mãe que sempre passava em casa para prosear com o meu pai, tomando uma cachaçinha, estava por lá. Conversavam dentro de casa quando ouviram os latidos do cachorro, que parecia estar querendo atacar alguma coisa. O tio rapidamente se levantou e foi verificar o que estava acontecendo. Papai foi pegar a sua arma e saiu logo em seguida. O tio gritou e quando meus pais viram, ele estava sendo atacado pelo lobisomem. Ambos estavam atracados, rolando na terra. Imediatamente meu pai atirou para atrair a atenção do lobisomem, para que soltasse o tio. No instante em que esse virou sua atenção para meu pai, o tio cravou na lateral do corpo da criatura o seu punhal que sempre trazia consigo preso ao cinto. Se desvencilhou do bicho. Papai começou a atirar e conseguiu acertar 2 tiros no lobisomem, acertando na barriga e na perna. O lobisomem recuou e correu mato adentro, deixando um rastro de sangue. O tio teve alguns ferimentos, mas nada muito grave. Pela manhã, ele e papai saíram seguindo o rastro de sangue para ver até onde o bicho havia ido. Todavia, chegaram até um ponto que tiveram que parar, pois não havia como prosseguir por dentro do matagal. Após aquela noite, o lobisomem não voltou mais. Meu pai acreditava que ele havia morrido no meio do matagal devido aos ferimentos e ninguém conseguiria o encontrar. Mas ficou a dúvida: quem era o lobisomem? E será que ele realmente morreu?